Então, o Salmo 125, versículo 1, a palavra diz: aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não podem ser abalados, mas permanecem firmes para sempre. Nós vamos traduzir o texto aqui, como esse texto foi dito, em que sentido esta palavra foi mencionada, ok? Então nós vamos falar sobre choques, vamos falar sobre impactos que vêm para a nossa vida no dia a dia. E nós passamos por coisas dessa natureza. Então nós vamos trabalhar essa questão. Quando a palavra, o salmista está dizendo que aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas ficam firmes para sempre, é porque Sião, que é Jerusalém, a cidade de Deus, é cercada de montes. E muitas vezes os inimigos de Israel tentaram, de alguma forma, invadir Jerusalém e tentaram tomar Jerusalém. Mas os montes, de certa forma, a protegem e não permite que os ataques atinjam a cidade. Mas também está nos ensinando uma coisa, que o fato de sermos uma cidade, uma estrutura, ninguém está isento de ataques. Mesmo que Jerusalém tenha sido uma cidade fortificada, estivesse cercada de muros, ela sempre seria atacada. Então, a ideia aqui é o seguinte, que não importa qual tamanho de estrutura que você e eu construímos, seja emocional, seja espiritual, seja financeira, quero te dizer que são 7 áreas da vida do ser humano. Não sei se você já sabe disso. Se você sabe, eu vou reforçar. Se você não sabe, vou te lembrar, vou te ensinar, vou te mostrar. Nós, seres humanos, nós sofremos impactos em 7 áreas da nossa vida. Existem 7 áreas da sua vida que definem você. Quais são as 7 áreas? Quais são as 7 áreas? Vou falar aqui para você, se você quiser anotar. A primeira, área espiritual. Segunda, emocional. Terceira, mental ou o intelecto. Quarto, física. Você tem o físico e o teu físico sofre ataques. A outra área, familiar. A outra área, a 6ª área, financeira. E a 7ª é a profissional. Então, repetindo aqui, 7 áreas da nossa vida que sofrem impactos. Sua vida espiritual, sua vida emocional, sua vida intelectual, sua vida mental, sua vida física, o seu físico sofre impactos. Sua família, sua vida familiar, sua vida financeira e sua vida profissional. Então essas 7 áreas da nossa vida, elas nos definem e sofrem constantemente ataques. Então o salmista está dizendo aqui que mesmo que a gente confie no Senhor, como os montes de Sião, mas mesmo assim, Sião é atacada constantemente. Sião é Jerusalém, a cidade de Deus. Mesmo sendo cercada de montes, ela foi atacada, mas ela não foi abalada, ela permanece para sempre. Para dizer o seguinte, não importa que tipo de estrutura você tenha construído numa dessas 7 áreas da sua vida, porque elas vão ser atacadas.
no dia a dia, em determinado momento, não importa quando seja, nós somos atacados. E dependendo do tipo de estrutura que você construiu numa dessas respectivas áreas, você vai sofrer abalos. Mas ele diz aqui, o segredo é confiar no Senhor, que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. Então nós vamos trabalhar isso hoje aqui com você, ok? Então vamos lá. A primeira coisa que você tem que entender é que todos nós sofremos os tempos de ataques. Quando ele se refere que os montes de Sião não se abalam, que ele quer dizer, estão sendo atacados, mas não se abalam. Você já viu uma estrutura que é construída e recebe impactos, recebe ataques, recebe bombardeios, né? Você imagina um muro muito grande construído, mas alguém coloca um canhão e todos os dias bate nele, taca, atira contra ele, né? E um momento qualquer da vida, aquele muro vai tombar. Eu estava falando como é que os traumas acontecem na nossa vida, né? Eu falei que traumas emocionais, eles acontecem de duas formas. Primeiro é por um forte impacto, um choque. E isso pode causar uma tragédia. Mas a segunda forma de causar traumas em nós são com pequenos eventos, com eventuais situações que vão acontecendo. Vou te dar um exemplo aqui. Digamos que uma pessoa vem num carro, dirigindo um carro em uma autoestrada, vem a 200 por hora e ele perde o controle e se choca contra um muro ou contra uma parede, contra uma árvore. O que vai acontecer de imediato? Aquele carro, obviamente, vai ser totalmente destruído por causa do impacto que recebeu. Quero que você entenda comigo, pensa comigo. O impacto vai estragar, vai destruir aquele carro, é perda total. Agora imagina comigo um outro carro ou o mesmo carro novo e você dá um martelo para alguém e diz para essa pessoa, bate na lataria desse carro durante 3 anos. E todo dia a pessoa está lá batendo, e fica batendo com o martelo, e fica batendo na lataria do carro. Daqui a 3 anos esse carro está tão estragado, destruído quanto o choque, aquele carro que se chocou contra o muro. Então eu estou falando de impactos, eu estou falando de traumas. Todos nós passamos por isso no decorrer da vida, seja na área familiar, financeira, profissional, espiritual, ministerial. Eu enumerei algumas aqui para a gente tratar sobre isso. Então veja que a palavra está dizendo que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Ele não está dizendo que nós somos isentos de choques, de ataques. Ele está dizendo que os montes de Sião sofrem constantemente ataques. Eles estão sofrendo constantemente agressões, mas eles não se abalam. Para mostrar para mim e para você que a nossa vida é assim. Todo dia, toda hora. Agora imagina, falei para você dos traumas, do choque imediato, da pancada que recebe ou daquelas pancadinhas, daqueles eventos que vai acontecendo regularmente, diariamente. Você imagina um grande muro construído, uma estrutura bonita, maravilhosa, bem forte, mas se alguém colocar um canhão e colocar sobre o alvo, né, colocar o muro como alvo e atirar. Atira hoje 2 vezes, amanhã 2 vezes, depois 3 vezes e assim sucessivamente. Vai chegar um momento que essa estrutura ela vai ceder,
vai ruir, alguma coisa vai acontecer. Então o que eu quero dizer para você, que um choque constante, problemas constantes, ataques constantes, ou na mente, ou no espírito, ou na alma, ou no coração, ou na família, ou nas finanças, seja onde for, numa dessas 7 áreas da nossa vida que eu falei ainda há pouco, a tendência é que essas áreas sofram traumas e a gente venha ter muitos problemas. Então, qual é a ideia aqui de Deus para nós? É que venhamos fortalecer, amém? Que venhamos fortalecer essas estruturas que Deus construiu em nós. Então, o desafio para você hoje aqui é construa essas estruturas, mas fortaleça essas estruturas diariamente. E você só vai conseguir fortalecer essas estruturas com Deus, com a palavra de Deus, com o Espírito Santo, com a graça de Deus, com a vida de Deus, com a unção de Deus, com a presença de Deus e com a confiança em Deus, como diz o salmista. Amém? É os que confiam no Senhor que sobressaem e sobrevivem a esses ataques que nós vivemos. E hoje, se formos fazer uma pesquisa nos lares brasileiros, e não só do Brasil, mas também no mundo todo, nós vamos encontrar muita gente que está hoje sofrendo, inclusive cristãos, homens e mulheres de Deus, pessoas tementes a Deus, pessoas servas, humildes, mas que sofrem constantemente ataques e cedem muitas vezes, porque elas não fortalecem essas áreas em Deus. Amém? E o texto está dizendo que nós temos que nos preparar, porque os tempos de ataques, os tempos de dificuldades, de provações, de abalos, eles existem e são orquestrados contra nós. Talvez você mesmo que está aqui hoje esteja passando por um ataque numa dessas áreas da sua vida. Você esteja sendo provado por adversidades ou por adversários, por situações inusitadas que estão te visitando todo dia, mas todo dia tem uma pancada, todo dia tem um problema, todo dia tem uma dificuldade, todo dia vem um problema sério para você. É um ataque espiritual, um ataque emocional, é um ataque na família, é um ataque no casamento, é um ataque no ministério, né? Então essas estruturas vão sendo, de alguma forma, bombardeadas. E você tem que receber esses ataques e não se tornar abalado. E para isso você precisa se fortalecer em Deus. Então vamos ver quais estruturas que nós construímos, que nós temos e que são constantemente alvo de ataque. Eu falei que a nossa vida tem 7 áreas. Eu enumerei aqui algumas mais especificamente. Tá? E eu vou começar aqui pela estrutura familiar. Entenda que toda estrutura passa por ataques. E vamos falar da estrutura familiar. A família passa por abalos. Só que passa por ataques. Só que ela tem que ser fortalecida para que ela não venha abalar. Então a primeira ação, podemos dizer assim, do ataque dos nossos inimigos ou do nosso principal inimigo é na família. Sua família é o principal alvo que Satanás ataca. Ele ataca o casamento, se está tudo bem, se você está se relacionando bem, se o casamento está estruturado, o marido e a esposa estão bem, eles são felizes, eles se entendem, dialogam, há o romantismo, a cumplicidade. Se esse casamento está estruturado, pode ter certeza que o inimigo vai tentar, de alguma maneira, atingir o seu casamento. E quando você não está percebido sobre isso, quando você não está atento sobre isso, você cede.
Às vezes o impacto é grande, é um choque que você recebe, mas muitas vezes são pequenas batidas. Lembra que eu falei sobre os traumas, como começa? Ou ele começa com um grande choque, com uma grande pancada, ou ele começa com pequenas pancadas, pequenos eventos. Porque se o casamento está tudo bem, mas começa a ter atritos, são palavras depreciativas, não tem palavra de afirmação. De vez em quando tem uma discordância, de vez em quando tem uma rejeição, de vez em quando tem uma desconfiança. Então o casamento vai sendo minado, porque essa é a função de Satanás. Então o que nós temos que fazer com relação ao nosso casamento? Fortalecer as nossas bases. Identificar os pontos de ataque, onde estamos sendo atacados. Às vezes, na área sexual, então vamos atingir, vamos fortalecer, vamos blindar essa área para não sermos abalados. Porque Satanás vai tentar tocar essa área da sua vida. Às vezes, o casamento está sendo abalado, está sendo atacado, não é na área sexual, mas é na área de compreensão, né? O casal, um não entende o outro, um não compreende o outro. Então, às vezes, o problema é a falta de diálogo, a falta de comunicação, ou emocional, ou comunicação verbal entre o casal. Não existe essa fortaleza, né? Então o que acontece? O inimigo vai batendo todo dia, vai batendo, e isso tende a abalar. Então o nosso dever em Deus, a sabedoria de Deus nos ensina que devemos identificar e fortalecer aquela área, para que aquela área não se torne o lugar por onde Satanás vai entrar, vai formar uma brecha, um buraco nesse muro, nessa proteção, e entra e destrói o casamento. Às vezes, esse ataque na família é no relacionamento papai e mamãe, é no relacionamento pais e filhos. Então o inimigo vai jogando, vai atingindo, vai atacando. Os ataques são mais fortes, usa armas mais poderosas, e o ataque está vindo. E você precisa entender que a família, como alvo principal do inimigo, ela é atacada todo dia, toda hora. Ou ela é atacada pela mídia, ela é atacada por pessoas que não têm comprometimento familiar, que já destruíram suas famílias, acabaram com muitas famílias, e elas querem, de certa forma, atingir outras, porque o diabo não gosta de ver uma família satisfeita, uma família feliz, uma família unida, não é mesmo? Então nós temos uma sociedade que hoje trabalha contra as estruturas que são de Deus, e a família é de Deus. Então, lute para que a sua família não sofra esses abalos, né? Para que você não tenha que ter problemas com os seus filhos, ou com o seu cônjuge, ou com os pais, para que o diabo não construa uma estrutura vulnerável dentro do seu relacionamento familiar. Então a nossa família sofre sempre ataques. Por isso que Deus é o Senhor da família. O Senhor da família, que é Deus, quer que eu e você tenhamos uma família indestrutível, uma família fortalecida, uma família blindada. Então você deve blindar a sua família com a palavra de Deus, com a bênção de Deus, com a graça de Deus. Construa altares de Deus dentro da sua família, dentro da sua casa, dentro do seu casamento. Traga a presença de Deus para dentro da sua família. Ore com a sua família, faça cultos familiares, né? Reúna a sua família, estude a palavra de Deus, ensine os princípios da palavra de Deus para os seus filhos. Com tudo isso, você está blindando, fortalecendo sua família contra esses ataques, para que a sua família não se torne abalada. Amém? E nós temos que entender isso, porque tem coisa que precisa ser mudado. Quer ver uma coisa? Às vezes,
nós fazemos campanha na igreja. Então vamos lá na igreja, vamos fazer 7 semanas para Deus mudar a minha família. Então, nós vamos lá, 7 semanas, Senhor, muda a minha família, muda a minha família, muda a minha família. E Deus diz assim, a resposta de Deus é, eu quero mudar a sua família, mas para mudar a sua família, é preciso que você mude. Porque, na verdade, quem muda a família não é Deus. Quem muda a família são os elementos da família, transformados, obviamente, por Deus. Então, quando Deus transforma um marido ou transforma uma esposa, então nós temos uma família num processo de mudança, porque a transformação do elemento da família, dos componentes da família, vai gerar mudança na família. Pais convertidos, filhos convertidos. Pais endemoniados, filhos endemoniados. Entendem? Então nós estamos vivendo esse contexto. O inimigo ataca a família porque sabe que uma vez destruída a sua família, ele consegue adentrar na sua vida e arruinar toda a sua história. E ele tem feito isso com muitas pessoas. Então, o texto é, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam e ficam firmes para sempre. Mas eles não se abalam, mas eles estão sofrendo ataques. Porque o versículo não é para dizer que só o fato de você confiar em Deus, ou ser como os montes de Sião, você está plenamente isento de receber ataques. Não, não é isso que o texto está dizendo. O texto está dizendo exatamente o contrário. Está dizendo, cuidado, você vai receber muito ataque, mas seja como os montes de Sião, que sofreram ataque a vida inteira, o tempo todo, sempre tiveram inimigos, tentando invadir Israel, destruir a nação, mas nunca abalaram a nação, porque eles sempre confiaram e se blindaram e se esconderam em Deus. A segunda estrutura que nós estamos descrevendo aqui, que sofre esses ataques constantes e que pode ser muito abalada, é a sua estrutura emocional. Lembra que eu falei que um dos pontos da vida do ser humano, que são 7, é a vida emocional? Pois é, a estrutura emocional nossa é terrível, porque se ela não for construída devidamente, ela nos derruba. Se você não for uma pessoa fortalecida nas suas emoções, qualquer vento te derruba, qualquer ataque te derruba, palavras ofensivas te derrubam, rejeições te derrubam. E o inimigo sabe qual é o seu calcanhar de Aquiles. Ele sabe aonde é o seu ponto fraco. E ele vai tentar atingir você. Eu vejo muita gente que está sendo hoje atingida nas suas emoções, porque são pessoas que não fortaleceram essa área. Aí o inimigo vem e ataca. E usa inclusive outras pessoas, os seus emissários, endemoniados, malignos, para vir nos desestruturar, porque sabe que essa área da nossa vida é vulnerável, é fragilizada, as suas áreas emocionais. Então a pessoa começa a guardar ressentimentos, mágoas, angústias, falta de perdão, revolta, vingança contra os outros. Porque é importante entendermos uma coisa, nesta vida, muita gente que não tem temor de Deus, que não tem o Espírito de Deus na sua vida, vai tentar de qualquer forma trazer o seu lixo emocional, os seus tóxicos para dentro de nós. Vai tentar jogar na nossa casa, na nossa família, na nossa vida. E dependendo de quem está recebendo, vai ser contaminado. Entende? Então você precisa blindar suas emoções, blindar sua alma e não permitir que o inimigo te derrube ou entre para destruir sua vida através de sentimentos tóxicos, de sentimentos nocivos, sentimentos maus. Amém? Então,
ressignifique isso, reconfigure isso, porque é como você vai ser fortalecido. A palavra de Deus, ela está nos orientando que nós precisamos ter uma base. A nossa base principal é a base de confiança. Confiar em Deus. Mas vou te dizer melhor o que é essa confiança, como você deve desenvolver esta confiança, para que você não seja vítima e se torne uma pessoa abalada, que os ataques te abalem as estruturas que você está construindo. A outra área é a sua vida espiritual. Porque a nossa vida espiritual, ela é ameaçada constantemente. Eu conheço tanta gente que hoje está fraca espiritualmente. Aliás, nessa pandemia que nós estamos vivendo, muita gente fraquejou na sua vida espiritual. Está no zero. O seu tanque espiritual está sem combustível. A pessoa desmoronou completamente. Então o inimigo sabe aonde atacar. O que mantém a sua vida espiritual intacta? O que faz com que a sua vida espiritual seja fortalecida? É oração, é leitura da palavra, estudo da palavra, meditação na palavra, é entrega total a Deus, é adoração. Você precisa adorar a Deus, você precisa estar em contato com Deus, você precisa alinhar com Deus, com a vontade de Deus, alinhar a sua vontade com a vontade de Deus. Então, a sua estrutura espiritual precisa ser mantida, porque ela é alvo de ataques do inimigo toda hora, todo tempo. Então, construa a sua vida espiritual como muros, como as montanhas, como os montes ao redor de Sião, que sejam proteção para você, para que você não venha desviar da fé, perder na sua vida espiritual. Nós estamos vivendo um tempo em que as pessoas estão fracassando na fé, porque não entendem ou não discerniram que estão em constante ataque e o inimigo não para de atacar. O seu inimigo nunca vai parar de atacar a sua vida espiritual. Se ele atacou hoje, ele pode dar um tempo amanhã, mas depois ele volta novamente. Ele não quer ver você bem, ele não quer ver você orando, ele não quer ver você adorando, ele não quer ver você comprometido. Entende? É assim que funciona. E nós temos que entender que a vida espiritual, ela é uma manutenção. Você mantém sua vida espiritual todo dia. Você mantém a sua vida espiritual. Ela é mantida. A vida espiritual é como escovar os dentes. Você tem hábito de escovar os dentes todos os dias? Você escova pela manhã, você escova depois do almoço, não é? Depois do jantar, antes de dormir. Você tem um hábito. Cada refeição você tem o hábito de escovar os seus dentes. Isso se chama manutenção. Você tem hábito de tomar banho todos os dias? Isso se chama manutenção do corpo. A mesma história é com relação ao seu espírito. Seu espírito, a sua vida espiritual precisa ser mantida, ela precisa de uma manutenção diariamente. E por isso que Deus, você vai encontrar na palavra de Deus, sempre Deus apelando para o seu povo, para que o seu povo tenha comprometimento com Ele. Ora, meu povo, Paulo diz, ora em todo tempo, não pare de orar, não pare de buscar, não pare de adorar, né? Jesus mesmo disse que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade, quer dizer, em todo momento. Então, o cristão desenvolve essa vida de oração, de comprometimento, sabe por quê? Porque ele sabe que é isso que o mantém vivo
e fervoroso, porque ele sabe que ataques tem toda hora. O diabo usa pessoas, o diabo usa uma circunstância, usa uma necessidade, uma situação, porque ele sabe que uma vez que ele conseguiu atingir você, abalar essa estrutura, como eu já falei de 3 aqui, seja familiar, seja emocional ou seja espiritual, se ele conseguir abrir uma brechinha, ele entra. Lembra que eu falei que a nossa vida, as nossas estruturas que eu estou falando aqui, elas são como um muro, elas são como uma parede que você constrói, pode ser forte como for, mas uma vez que todo dia vem uma bomba, vem um ataque, vem uma pedrada e vai batendo, e vai batendo, e vai batendo, e vai batendo, chega uma hora que essa estrutura rompe, uma brecha se abre, e quando essa brecha se abre, então o inimigo entra, e aí ele faz o estrago dele. Entendeu? É no casamento, é na família, é na vida emocional, é na vida espiritual. E o nosso dever qual é? É confiar em Deus. Porque confiança é blindagem. Porque o confiar é entregar. O confiar é ceder para Deus. O confiar é fazer com que Deus se torne a nossa proteção absoluta. E aí, quando você está protegido por Deus, cada ataque que você sofre, bate em Deus, bate no escudo de Deus. E automaticamente não atinge você. A outra estrutura que passa por ataques e que deve ser fortalecida para não abalar é a sua vida financeira. Todos nós temos uma vida financeira. E se a nossa vida financeira está desajustada, nós passamos por crise. Porque você precisa de dinheiro para você comer, para você calçar, para você vestir, para você pagar suas contas, para manutenção. Não é assim? Mas o inimigo sabe que uma pessoa que está em crise financeira, ela não tem paz, ela não consegue dormir direito, ela não consegue viver tranquila, porque a preocupação com o pagamento das contas, com o que comprar amanhã, vai gerar nela desestrutura, desequilíbrio emocional e espiritual, e essa pessoa é capaz de fazer loucuras. Então a vida financeira é muito importante, de ser blindada. Por isso que a Bíblia diz que os valores, os princípios financeiros por nós devem ser cumpridos. Os princípios bíblicos. Aí eu te pergunto, como é que está a tua vida financeira? Ah, pastor, ela está recebendo muitos ataques. Minha vida financeira hoje está lá embaixo. Estou desempregado, muita gente perdeu o emprego agora nesta pandemia, né? Hoje eu estava assistindo o jornal e vendo a estatística, né, de desempregados no Brasil. Já são cerca de 27 milhões de trabalhadores desempregados. E ainda vem mais alguns prefeitos e governadores insensíveis e proíbem as pessoas do seu ganha-pão. É uma coisa que eu não consigo entender. Uns trabalham e outros não. Eu não consigo entender. Deixa eu abrir aqui para até abrir meu coração com você. Eu não consigo entender que o pessoal da informação, da imprensa, precisa trabalhar e o sujeito, que é um vendedor ambulante, que precisa pagar as suas contas e levar o pão de cada dia para casa, não pode. Eu não consigo entender que os bancários precisam trabalhar para receber as contas pagas e o trabalhador que precisa colocar comida dentro de casa não pode trabalhar. Eu não consigo entender essas coisas. São coisas que não batem.
uns trabalham, outros não. Se todos precisam. Então nós vivemos hoje um ataque financeiro que é orquestrado por pessoas incoerentes, mas muitas vezes também por demônios, por inimigos que atacam nossas finanças. E uma pessoa financeiramente quebrada, ela desespera, ela entra em crise. Ela entra em crise. Tem gente que está em crise conjugal porque as finanças estão em crise. Tem gente que está em crise com os filhos porque a finança está em crise. Então eu quero dizer para você, continue sendo fiel a Deus nas suas finanças. Seja dizimista, seja ofertante, seja mantenedor da obra de Deus. Seja como a viúva de Serepta. Faça o que você tem que fazer. E Deus irá blindar as suas finanças. Mas também feche essas brechas para que Satanás não entre na sua vida financeira. Porque se ele conseguir colocar um devorador na sua vida financeira, abalar sua vida financeira, consequentemente ele vai desequilibrar muitas áreas da sua vida familiar, da sua vida existencial. Amém? Então entenda isso, que as suas finanças é uma estrutura que precisa ser blindada. E só tem uma forma de você blindar as finanças, é sendo fiel e obediente a Deus. Amém? E orando, obviamente. Porque se você é fiel a Deus, você tem direito de reivindicar a bênção de Deus para a sua vida. Se você tem sementes, se você é um semeador, você tem direito de reivindicar a proteção e a bênção e a colheita de Deus para a sua vida. Tenha inteligência financeira, administre suas finanças corretamente, traga Deus para dentro das suas finanças, traga Deus para dentro do seu trabalho. Se você é um empreendedor, traga Deus para dentro dos seus negócios. Viu? E qual é a próxima? Sua vida ministerial. Você é pastor, você é um líder, você tem um ministério. Blinde o seu ministério, sabe? Porque o ministério está em constante ataque. Quem é líder, quem é pastor, sabe disso. Todo líder está em constante ataque. Por isso precisamos estar muito bem firmados para não sermos desestruturados na questão ministerial. Todo pastor, todo apóstolo, todo profeta, todo evangelista, todo mestre, todo diácono, todo presbítero, todo homem de Deus, mulher de Deus, toda pessoa que está investida de uma autoridade, que lidera um ministério na igreja, sofre ataques. E você precisa blindar esta área da sua vida, porque o inimigo quer entrar e destruir, ele quer tirar você da posição que Deus te colocou. E para isso ele vai jogar sujo, ele vai jogar pesado. E você precisa, de alguma forma, se blindar. Ouviu? Nós precisamos usar a palavra como escudo, como blindagem para nós. Queridos, nós estamos vivendo um tempo de muito ataque, de muito confronto. E o inimigo não está brincando. Entende? Ele está sempre tentando arrumar uma forma, uma brecha para entrar e destruir as estruturas que nós construímos. Então tome cuidado com o seu ministério. Blinde o seu ministério. Porque o inimigo vai tentar, de alguma maneira, bater no seu ministério. Eu já vi líderes, pastores desistirem, até desviarem da fé, porque não aguentaram, não suportaram a pressão. Faça do seu ministério os muros de Sião, os montes de Sião, que não se abalam quando sofrem os ataques, os conflitos, porque nós vamos ter conflitos.
Eu estou falando por experiência própria. Eu sou pastor, embora seja apóstolo do nosso ministério, mas eu sou um pastor há 38 anos, vou completar agora. Aliás, completei agora em março, até o final de março eu completo 38 anos de pastorado. Sabe o que é isso? É muito chão. Agora, se você pudesse avaliar por quantas situações eu já passei, e se eu não blindasse essa área da minha vida, eu teria sucumbido, eu teria desistido. Talvez eu não estivesse aqui pregando para você, fazendo essa live, que hoje é o meu compromisso. Estou usando as ferramentas que Deus me deu, que Deus nos deu, que é a internet, para propagar a palavra, para espalhar a palavra. Por isso que eu estou nas redes sociais. Esse é o meu compromisso com a minha geração. Mas se você pudesse me acompanhar a minha trajetória, você ia ver por quantos ataques, por quantas ciladas, por quantos adversários, quantos inimigos eu já enfrentei. Então o teu ministério sofre ataques. Mas vamos voltar ao texto. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam e ficam firmes. Ele não está dizendo que somos isentos, ele está dizendo o contrário. Os montes de Sião, volto a dizer, Sião, que é uma figura, uma palavra, é uma referência a Jerusalém, a cidade santa, sofre ataques de inimigo desde que foi construída, desde que foi edificada por Davi, desde que foi tomada dos jebuseus. Ela sofre ataque. Jerusalém tem inimigos. Todo mundo quer destruir Jerusalém, todo mundo quer destruir Israel, todo mundo quer destruir aquele povo. São vários inimigos, eles se multiplicam, e eles estão bombardeando a nação, mas diz que eles confiam em Deus, e eles se tornam tão fortes quanto os montes que cercam Jerusalém. Então isso é uma metáfora para mim, para você, para dizer, amigo, você confia em Deus, você entregou tua vida para Deus, você está em Deus, então entenda que você sofre ataques a vida inteira, e Satanás não vai refrescar. Ele vai botar gente, vai botar pessoas, vai botar situações para atacar você. Mas a palavra de Deus diz, fique firme, confie em Deus, blinde-se em Deus. Blinde-se em Deus. E permaneça firme. Depois que todas as pedradas caírem sobre você, depois que todas as acusações forem jogadas sobre você, fique firme. Esteja firme. Mas não espere de inimigos refrigério. Espere refrigério de Deus. Mas nós precisamos nos blindar. Então, o seu ministério sofre ataques. E vai sofrer muitos ataques. Se você está passando por uma provação agora de muito ataque no seu ministério, eu tenho uma notícia boa para dizer para você. Isso é só o começo. Mas cada ataque e cada momento que você supera, você se torna mais forte. Essa é a grande glória de Deus para nós. Cada investida do inimigo, e você vence, você se torna muito mais forte, você se blinda, você se fortalece e você ganha. A próxima estrutura é a sua carreira. O que você decidiu fazer ou ser na vida. Aquilo que você decidiu fazer é ministério? É empreendedorismo? É arte? É uma faculdade? O que você decidiu fazer? A carreira que você decidiu, que você pensou e escolheu para fazer. Esta carreira
sofre impactos terríveis. Às vezes você vai ter perda ou você vai ter que aprender a lidar com portas fechadas, com situações adversas. Nem sempre a profissão que você escolheu é a que vai te dar resultados financeiros. Então você precisa entender que Deus nos dá inteligência para a gente discernir os tempos, os momentos. E como eu disse para você no início, todos passam por ataques. Lembra do choque que eu falei? Ou dos eventos contínuos que vão entrando e batendo? Lembra que eu falei para você que a estrutura que a gente cria, estou falando dessas estruturas, elas são como muros, paredes, mas se você apontar um canhão para essa parede, por mais resistente que ela seja, mas se toda hora alguém atirar, a bala do canhão tem muita força. E se atirar todo dia, no mesmo lugar, batendo no mesmo lugar, batendo no mesmo lugar, se a gente não contra-atacar e não tentar destruir aquela arma que está apontada para nós, que está batendo naquela área da nossa vida, o que vai acontecer? Uma brecha vai se abrir. E quando essa brecha se abrir, o inimigo entra e faz a festa dele na vida das pessoas. Sabe o que eu vejo? As pessoas só na defensiva. Só na defensiva. E elas não partem para o ataque. Então a sua carreira vai sofrer, viu? Eu vou falar um pouquinho mais sobre a defensiva e o ataque. Mas como é que Deus quer que a gente processe tudo isso? Então cuidado com a sua carreira, porque ela sofre ataques também. E você precisa lidar. Muitas portas vão se fechar para você. Como é que você lida com uma porta fechada? Ah, pastor, quando fecha uma porta, acaba comigo. Aprenda a entender uma coisa. Se uma porta se fecha, outra vai se abrir. Lembra da música do irmão lá? Kleber Lucas? Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Nós precisamos aprender mais com Deus. Isso nós precisamos. Entende? Então, a sua carreira sofre ataque. E por último, a área que eu coloquei aqui são negócios. Aí você diz assim, mas carreira e negócios são a mesma coisa? Não. Não. Porque negócios é aquilo que você constrói. A carreira normalmente tem a ver com a sua formação. Entende? Então é importante você entender qual é o negócio que você está. Qual é o teu negócio? Aprenda que você vai ter que lidar com a concorrência e muitas vezes o seu concorrente é um endemoniado. Às vezes o seu concorrente é uma pessoa possessa, é uma pessoa usada pelo diabo, que só vem para tentar fazer o que você está fazendo. Às vezes você vai lidar com sabotadores, que vão tentar apagar o que você está fazendo. Você já teve aquela experiência de começar algo, e quando você percebe, outra pessoa faz, ela só teve a iniciativa porque você fez, né? E isso parece que é uma regra. O sujeito não faz nada, nunca fez nada na vida, mas quando ele vê outro fazendo algo, começando algo, ele vai lá e imita para concorrer. Às vezes o diabo usa pessoas, o nosso inimigo usa pessoas, que é justamente para nos fazer desistir
sair daquilo que Deus nos deu. Mas a boa palavra para você hoje não é não desistir. Vá em frente, prossiga. Porque se Deus te deu, é porque Deus te prospera naquilo. Deus vai te prosperar na inteligência que você usa para prosperar. Deus vai te fazer prosperar na habilidade que você usa para prosperar. Deus vai te fazer prosperar naquilo que você empreende e você se dedica. Mas saiba de uma coisa, o teu inimigo não quer que você prospere nessa área. Ele vai lutar para fazer você desistir. Mas seja uma pessoa indesistível. Se não deu certo hoje, começa amanhã de novo. Vai fazendo e a coisa vai acontecendo. Agora, eu quero falar sobre como você age ou como você reage para esses ataques. E é tudo que Deus quer que você faça. Tudo que você constrói está na mira dos teus inimigos. O cão não quer ver você com uma família abençoada e feliz. Ele não quer ver você bem espiritualmente, na igreja, servindo. Ele não quer ver você bem, orando, adorando, buscando a Deus, crescendo. Ele não quer ver você uma pessoa emocionalmente bem resolvida. Ele quer ver você uma pessoa emocionalmente em conflitos consigo mesmo e com outras. Ele não quer ver você desenvolvendo uma carreira promissora. Ele não quer ver você prosperando, ele não quer ver você bem. O ataque é todo dia nessas áreas. Não tem uma área da sua vida que não seja atacada. Agora, como é que você reage? Essa é a questão. Esse é o X da questão. Vou dizer aqui como a maioria das pessoas reagem a esses ataques. Sabe como? Passividade. Aceitação. Fica normal. Não, tá tudo bem. É assim mesmo. Né? Pastor, eu converso com pessoas de vez em quando e as pessoas dizem, pastor, é assim mesmo. É o tempo do fim. Os dias estão curtos. Jesus está voltando. As coisas têm que ser assim mesmo. É profecia, está escrito na Bíblia. E vai aceitando. E o cão vai entrando dentro da casa, vai entrando dentro da família, vai se instalando. Querido, enquanto Jesus não vem, você reage. De vez em quando eu vejo aqui as pessoas só para orar pelo Brasil. Que, aliás, acho que dia 29 agora tem uma convocação. O pessoal da Atos 2 que está aqui, das outras cidades que estão aqui, eu estou convocando todo mundo, inclusive pastor Aglenil, pastores que estão aqui, no sábado, aliás, na sexta-feira agora, vou marcar com vocês uma reunião, nossa reunião, e nós vamos tratar sobre isso. Mas o Brasil está sendo convocado para orar. Vamos orar? Vamos. Mas vamos reagir também. A gente ora e age. Porque não é só orar. Nós somos cidadãos. E temos que reagir como cidadãos. Entende? Então nós vamos orar, vamos. Vamos jejuar, vamos. Mas também vamos falar. Vamos gritar. Vamos botar nossa voz. Porque é assim que nós reagimos aos intentos e aos ataques malignos. Porque se ficarmos só na defensiva, na aceitação, o capeta entra, faz o ninho dele, destrói, acaba com tudo. Tem a hora que você precisa reagir e falar assim, cão, você não vai entrar na minha vida. Satanás, tu vai embora. Diabo, eu te repreendo. Capeta, seja lá quem for, junta tudo que você tem, porque eu tô aqui uma fera. Eu tô para destruir você. Eu me levanto contra a sua fúria. Eu não aceito você agindo em nenhuma área da minha vida. Minha família é de Deus, minhas finanças é de Deus, minha vida emocional, minha vida espiritual, meu ministério, meus negócios, minha carreira, tudo está em Deus, tudo é de Deus. Como é que nós reagimos? Eu vejo um grupo de gente passivo, gente passiva, que aceita tudo,
Não aceite tudo não, irmão. Tudo aquilo que você permite na sua vida domina a sua vida. Tudo que você permitir na sua vida vai dominar a sua vida. E o diabo sabe muito bem disso. Que às vezes nós somos passivos, aceitamos tudo. Porque, é assim mesmo, deixa acontecer, né, pastor? Já estamos no tempo do fim. Irmão, podemos até estar no tempo do fim. Mas enquanto não chegar o fim, reaja. Enquanto não chegar o fim, você está vivo. Enquanto não chega o fim, lute. Enquanto não chega o fim, haja, reaja. Tome atitude. Até que chegue o fim. E quando chegar o fim, você vai entrar para a glória e vai dizer, está aqui, Senhor. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Estou intacto aqui. Ou talvez até esteja ferido, tem até cicatrizes. Mas se a cicatriz, se a ferida foi feita em uma guerra legítima, onde você estava lutando, defendendo os seus valores, defendendo você, sua casa, sua família, o que Deus te deu, as estruturas que Deus te deu, se a ferida foi aberta na sua defesa por aquilo que Deus te deu, pela estrutura que Deus te deu, pelo que você montou, então, irmão, vale a pena ser ferido. A marca valeu a pena. Entende? Se você foi ferido defendendo sua família, seu casamento, suas finanças, sua vida espiritual, seu ministério, sua carreira, seus negócios, suas emoções, então qualquer machucado, qualquer marca da guerra vale a pena. Sabe por quê? Porque quando você olhar para cada marca dessa que está em você, mas que você recebeu em defesa do que Deus te deu, você olha para ela e diz, valeu a pena, valeu a pena, valeu a pena. Sabe aquela música, vai valer a pena? Eu não entendo os teus caminhos. Você vai dizer, Senhor, eu não entendo. Por que eu passei por tanta pressão? Mas valeu a pena. Eu não entendo por que eu tive tanta crise no meu casamento, mas sobrevivi. Valeu a pena. Todo nível de guerra e de batalha que você sofre, de ataque, quando você faz em defesa, quando você reage em defesa das estruturas que Deus te deu, essas que eu falei, é válido a sua batalha. E ele termina dizendo, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam. Então, confiar na palavra de Deus, confiar na pessoa de Deus. E eu falei aqui o que é confiar. Confiar é fundamentar a sua fé, as suas estruturas, todas na pessoa de Deus, no poder de Deus, na graça de Deus, na vida de Deus. Desenvolver esse nível de confiança em Deus, a ponto de você se lançar para aquilo que Ele te deu, em defesa daquilo que Ele te deu, sabendo que a própria blindagem sua é a pessoa do próprio Deus. Isso é confiança. Porque às vezes você tem que levar suas guerras para Deus e falar, Deus, eu não sei como vou sair disso. Estou sendo bombardeado toda hora. Eu estou como os montes de Sião. Toda hora tem um inimigo querendo invadir e entrar. A minha vida está assim também. E eu não sei o que fazer. E aí Deus entra com essa proteção para você. Esta é a palavra. Glória a Deus.